Olá, vamos fazer a leitura hoje do seguinte artigo, para uma imagem não deformada do trabalho científico. Esse artigo, só um momentinho, por favor. Esse artigo foi publicado, deixa eu ver aqui se está compartilhando, tá, né? Esse artigo foi publicado, peraí, porque às vezes eu erro aqui para começar. Bem, eu acredito que está sendo projetada também a imagem, tá bom? Então, para uma imagem não deformada do trabalho científico. Esse trabalho foi produzido por Daniel Gil Pérez, Isabel Fernandes Montoro, Jaime Carrascosa Aliás, Antônio Cachapuz e João Praia. Resumo. O presente artigo pretende evidenciar a importância de reconhecer as visões deformadas. Só um instantinho aqui, que eu estou sempre conferindo se tá gravando, não é isso? Então, as visões. Então, o presente artigo pretende evidenciar a importância de reconhecer as visões deformadas dos professores sobre o trabalho científico, para, a partir daí, poderem consciencializar e modificar as suas próprias concepções epistemológicas acerca da natureza da ciência e da construção do conhecimento científico. Afirma-se que o trabalho colaborativo de grupos de docentes, quando da realização de workshops, é bem mais produtivo e positivo do que o trabalho individual na detecção de tais visões. Enumeram-se 7 visões deformadas, aliás, abundantemente referidas na literatura, aqui intencionalmente extensa. Caracterizam-se tais visões deformadas e desenvolvem-se sobre elas considerações que ajudam a reflexão. Por outro lado, referem-se às características do trabalho científico e tecem-se orientações epistemologicamente mais adequadas, por sua vez, capazes de ajudar a repensar e a qualificar o trabalho científico. Sugerem-se implicações para o ensino das ciências e, num contexto mais vasto, para a nova didática das ciências. Epistemologia, unitermos, né? Só um instantinho aqui, eu queria ver o ano de publicação, mas a gente só vai ver mais adiante. Então, unitermos, né? Nós diríamos assim, as palavras-chave também. Então, epistemologia, trabalho científico, visões deformadas, ensino das ciências. Introdução. Faria sentido pensar que, tendo nós uma formação científica, biologia, física, química, geologia, e sendo nós professores de ciências, deveríamos ter adquirido e, portanto, estaríamos em situação de transmitir uma imagem adequada do que é a construção do conhecimento científico. Só um detalhe aqui, depois eu vou ler no final a formação acadêmica de cada um dos professores. Então, no entanto, numerosos estudos têm mostrado que tal não acontece e que o ensino, incluindo o ensino universitário, transmite, por exemplo, visões empírico-indutivistas da ciência, que se distanciam largamente da forma como se constrói e produz os conhecimentos científicos. De acordo com Clemson, 1990, Matthews, 1991, Skinner, 1992, Hodgson, 1993, Pomeroy, 1993, Desausters et al., 1993, Collins e Ogborn, 1995, Thomas et al., 1996. Não é objetivo deste trabalho analisar as razões dessa incoerência, que remete, em primeiro lugar, para o fato de o ensino científico. Um momento. Bem,
No objetivo deste trabalho, analisar as razões dessa incoerência, que remete, em primeiro lugar, para o fato de um ensino científico, incluindo, e não é demais referi-lo, universitário, se ter reduzido basicamente à apresentação de conhecimentos previamente elaborados, sem dar oportunidade aos estudantes de contactarem e explorarem atividades na perspectiva de um ensino do tipo investigativo. Younger e Pennick, 1983, Burbers e Lin, 1991, Matthews, 1991, Song e Lin, 1991, Brickhouse, 1994, Solomon, Duven e Scott, 1994, e Hammer, 1995. Por tudo isso, as concepções dos estudantes, incluindo a dos futuros docentes, não se afastam daquilo a que se pode chamar de uma imagem folk, nefe ou popular da ciência. Fernandes, 2000. Associada a um suposto método científico único, algoritmo, bem definido e, quiçá, mesmo infalível. Poder-se-ia argumentar que essa dissonância não é importante, pois não impediu os docentes de desempenharem a tarefa de transmissores de conhecimentos científicos, uma das funções sociais que lhes foi encomendada. No entanto, as limitações de uma educação científica centrada na mera transmissão de conhecimentos, limitações postas em relevo por uma abundante literatura, recolhida em boa medida nos handbooks já publicados, Gabriel, 1994, Fraser e Tobin, 1998, Pelares e Canan, 2000, deram origem a investigações que evidenciaram as concepções epistemológicas inadequadas e mesmo incorretas como um dos principais obstáculos aos movimentos de renovação da educação em ciência. Didática das Ciências, Bell e Pearson, 1992, Fourier, 1994, Cachapuz, 1995A, Desaltres e Laroche, 1998, A e B. Assim se compreendeu que toda estratégia pedagógica adquire sentido e importância em função, entre outros fatores, da opção epistemológica do seu autor, Delson et al., 1993. Este fato transformou o estudo das referidas concepções numa importante linha de investigação. Brickhouse, 1989, Dushel e Wright, 1989, Brickhouse, 1990, Briscoe, 1991, Brickhouse e Borner, 1992, Cachapuz, 1992, Gaskell, 1992, Linder, 1992, Briscoe, 1993, Desaltres, 1993, Carrascosa et al., 1993, Gilbert e Meloche, 1993, Hudson, 1993, Pomeroy, 1993, Ruba e Harkness, 1993, Ruggieri, Tarsitani e Vestini, 1993, Acevedo, 1994, Lack e Wellington, 1994, Abrams e Wanderse, 1995, Fernandes e Orozco, 1995, Hevson, Kirby e Cook, 1995, Kaulides e Ogborn, 1995, Praia, 1995, Haswell, 1996, Melado, 1996, Thomson et al., 1996, Briscoe e Peters, 1997, Melado, 1997, Botton e Brown, 1998, Desaltres e Laroche, 1998A, McComas, 1998A,
Melado, 1998, Paixão e Cachapuz, 1998A e 1999. Praia Cachapuz, 1994A e 1998. Porlan e Rivero, 1998. Schuton, 1998. Lemberg, Revson e Park, 1999. Tudo isso recoloca a necessidade de se estabelecer o que deve entender-se por uma visão aceitável do trabalho científico. Estamos conscientes da dificuldade de falar em uma imagem correta da construção do conhecimento científico, que parece sugerir a existência de um método científico universal, de um modo único de mudança científica. Stane, 1990. É preciso, então, evitar qualquer interpretação desse tipo, situação que não se consegue renunciando a falar das características da atividade científica, mas sim com um esforço consciente para evitar simplificações e deturpações. Tal levou-nos a organizar o presente estudo em 2 tempos articulados. Intentar um consenso sobre o que deveria ser evitado. Tá? Eu vou ver logo o outro item se aparece. Não aparece. E, no segundo tempo, a nossa conjectura. Então não vale a pena. Pensei que teria um título assim também, destacado em negrito, em itálico. Intentar um consenso sobre o que deveria ser evitado. Isto é, em volta daquilo que pode ser recusado com clareza, como estando em oposição ao que pode atualmente entender-se como uma aproximação científica à resolução de problemas, trata-se de certo modo de pensar pela negativa, evitando possíveis deformações. Uma atividade complexa que parece difícil de caracterizar pela positiva, a nossa hipótese é a de que esta aproximação poderia dar mais resultado, pelo menos inicialmente, para se estabelecer coletivamente as características essenciais da atividade científica. Abordaremos, numa primeira parte, a procura de visões deformadas, susceptíveis de conduzirem a um amplo consenso em torno do que se deve evitar quando pretendemos adotar posturas do tipo científicas. No entanto, vou descer aqui um pouquinho mais. No entanto, a hipótese de possíveis deformações a evitar comporta implicitamente uma caracterização positiva da natureza da ciência e do trabalho científico, que pode e deve tornar-se explícita. Uma caracterização que certamente não pretende negar uma ampla margem de ambiguidade, própria de uma atividade aberta e criativa, que não pode reduzir-se a um conjunto de regras fixas, fato que constitui, sem dúvida, uma primeira característica a destacar. E, no segundo tempo, a nossa conjectura assumiu que a referida imagem pode obter-se diretamente a partir da consideração de que tem em comum as diversas perspectivas e teses epistemológicas de autores como Popper, 1962, Kuhn, 1971, Bunge, 1976, Townley, 1977, Lacapes, 1982, Lauda, 1984, Guerry, 1988. Para isso, procuramos os ditos pontos comuns, deixando de lado as inevitáveis interpretações, diferenças e mesmo divergências, com o objetivo de extrair algumas proposições básicas em torno da atividade científica. Sem negar o interesse das interpretações, diferenças e divergências, colocamos a tônica naquilo em que existe consenso, tendo
como base uma visão da ciência que não cai em demasiadas simplificações e deturpações. Tal fato, pensamos nós, é suficiente, pelo menos numa primeira abordagem, para orientar a atividade dos que têm a responsabilidade tanto da alfabetização científica dos futuros cidadãos e cidadãs, como da formação inicial dos futuros cientistas. Dedicaremos, pois, a segunda parte deste trabalho à apresentação dessa caracterização positiva da atividade científica e tentaremos mostrar como tal caracterização pode superar as deformações identificadas na primeira parte. Por último, faremos referência a algumas implicações educativas desse esforço de classificação. Visões deformadas do trabalho científico. O nosso ponto de partida para nos aproximarmos da natureza do trabalho científico, isto é, para compreendermos como se constroem e mudam os conhecimentos científicos, foi assumir que, para o efeito, torna-se útil começar com uma reflexão sobre as possíveis deformações que o ensino das ciências pode estar a transmitir. Explicita ou implicitamente acerca da compreensão da natureza do referido trabalho científico. Pensamos que uma consideração explícita de tais deformações pode ajudar a questionar concepções e práticas assumidas de forma crítica e aproximar-se de concepções epistemológicas mais adequadas, que, se devidamente reforçadas, podem ter incidência positiva sobre o ensino. Basicamente, foram duas as estratégias utilizadas para identificar as deformações relativas ao trabalho científico na imagem proporcionada pelo ensino das ciências. Por um lado, o que fizemos por meio de workshops sobre a natureza do ensino das ciências, e o seu papel foi colocar grupos de docentes em situação de investigação que tinham de analisar criticamente as concepções dos docentes sobre o trabalho científico. Uma atividade básica desse processo consistiu em solicitar aos grupos uma enumeração a título de primeira conjectura, baseada numa reflexão crítica sobre a prática docente que lhes é familiar, das possíveis deformações que no ensino das ciências poderiam estar a ocorrer por ação ou omissão. Poderia pensar-se que essa atividade seria pouco produtiva, já que se pede aos responsáveis, de certo modo, pelas deformações, que se identifique. Sem dúvida, a nossa hipótese e a nossa aposta foi que, ao criar-se uma situação de investigação coletiva e cooperativa, nós, professores, pudéssemos distanciar-nos criticamente das nossas concepções e práticas habituais, fruto de uma influência do meio que não tínhamos ainda tido a ocasião de analisar ou valorizar. A nossa hipótese é a de que essa reflexão crítica, realizada por diferentes grupos de docentes, iria proporcionar resultados valiosos para se conhecer possíveis deformações da natureza da ciência e do trabalho científico, sobre as quais deveria prestar atenção. O resultado deste trabalho, que foi realizado com numerosos grupos de professores em formação inicial e em formação contínua, pois constitui parte das nossas estratégias habituais de formação de professores de ciências, é que as deformações conjecturadas são quase geralmente sempre as mesmas, mas ainda não só se assinalam sistematicamente as mesmas deformações, como também se observa uma notável coincidência na frequência com que cada uma é mencionada. Uma segunda estratégia utilizada para conhecer essas possíveis deformações
sobre a natureza da ciência, sobre o que é a construção do conhecimento científico e sobre o próprio trabalho científico, consistiu em analisar artigos sobre educação científica, didática das ciências, relacionados com os tópicos enunciados, e neles procurar referências a possíveis erros e simplificações na forma como o ensino da ciência os apresenta. Deste modo, procedemos à análise de dezenas de artigos que surgiram entre 1984 e 1998, em revistas como Science Education, International Journal of Science Education, Journal of Research and Science Teaching, Enseñanza de la Ciencia, etc. Assim como de trabalhos recolhidos no International Handbook of Science Education, editado por Fraser Toby, em 1998, e numa recompilação de McComas, 1998, com o título The Nature of Science in Science Education, Racionales and Strategies. Os resultados dessa análise bibliográfica são notavelmente coincidentes com as conjecturas formuladas pelo grupo de professores no que se refere às deformações mencionadas e no que diz respeito à frequência com que sugerem. Fernandes, 2000. Essa coincidência básica reforçou essa hipótese sobre a validade de uma reflexão dos professores devidamente apoiada. De fato, uma multiplicidade de estratégias empíricas, que inclui desde a utilização de questionários a entrevistas com professores, passando pela análise de textos escolares e de diversos materiais elaborados por professores em formação e exercício, permitiram-nos constatar que tais deformações são transmitidas efetivamente por meio da educação científica formal e informal. Fernandes, 2000. Deste modo, podemos tentar aproximarmos de uma imagem mais correta e mais adequada do trabalho científico, tomando em consideração essas deformações, isso é, tratando explicitamente de não cair nas mesmas deformações, nem ativa, nem passivamente. A seguir, exporemos brevemente tais deformações, que expressam, em conjunto, uma imagem ingênua, profundamente afastada do que é a construção do conhecimento científico, mas que se foi consolidando até tornar-se um estereotipo socialmente aceite que insistimos, a própria educação científica reforça, ativa ou passivamente. Porventura, a deformação que foi estudada em primeiro lugar e a mais amplamente assinalada na literatura é a que poderíamos denominar de concepção empírico-indutivista e ateórica. É uma concepção que destaca o papel neutro da observação e da experimentação, não influenciadas por ideias a priorísticas, esquecendo o papel essencial das hipóteses como orientadoras da investigação, assim como dos corpos coerentes de conhecimentos teóricos disponíveis que orientam todo o processo. De fato, numerosos estudos têm mostrado as discrepâncias entre a ciência vista por meio das epistemologias contemporâneas e certas concepções docentes, amplamente difundidas, marcadas por um empirismo extremo. Jordan, 1978, Hudson, 1985, Nussbaum, 1989, Clemson, 1990, King, 1991, Schiller, 1992, Desaltos et al., 1993, Lack e Wellington, 1994, Hegson, Kirby e Cook, 1995, Jiménez Alexandre, 1995, Thomas et al., 1996, Izquierdo, San Martín e Epinet, 1999.
Essas concepções empírico-indutivistas da ciência afetam os próprios cientistas, pois, como explica Moster, em 1990, seria ingênuo pensar que estão sempre conscientes dos métodos que usam nas suas investigações. Assim como, logicamente, os próprios estudantes, Gaskell, 1992, Pomeroy, 1993, Roth e Roy Chandray, 1994, Solomon, Dewey e Scott, 1994, Abrams e Wanders, 1995, Travel, 1996, Roth e Lucas, 1997, Desaltores e Laloche, 1998b. Convém assinalar que essa ideia que atribui a ciência da atividade científica à experimentação coincide com a de descoberta científica, transmitida, por exemplo, pelas histórias em quadrinhos, pelo cinema e, em geral, pelos meios de comunicação, imprensa, revistas, televisão, Locke e Wellington, 1994. Dito de outra maneira, parece que a visão dos professores, ou a que é proporcionada pelos livros de textos, Seller, 1989, Stinner, 1992, não é muito diferente do que se refere ao papel atribuído à experiência, daquilo que temos denominado de imagem ingênua da ciência, socialmente difundida e aceite. Cabe assinalar que, ainda que esta seja, sem dúvida, a deformação mais estudada e criticada na literatura, tanto na década de 70 como no período analisado, de 1984 a 1998, havendo mais de 60 trabalhos que a referem, são poucos os grupos de professores que lhe fazem referência. Bem, antes disso, vamos ver aqui, ó. Essa nota aqui de rodapé, número 1, identificada como número 1, é denominada Trabalhos em que se critica a visão empírico-indutivista e até a teórica da ciência. Então, são muitos trabalhos aqui, né? Inclusive, aqui o autor, havendo mais de 60 trabalhos a quem refere, a que a refere. Nós não vamos ler todos esses autores aqui. Isso pode interpretar-se pelo peso que a concepção empírico-indutivista continua a ter nos professores de ciência. A esse respeito, é preciso ter em conta que, apesar da importância dada verbalmente à observação e experimentação em geral, o ensino é puramente livresco, sem trabalho experimental. Isso faz com que a experimentação conserve, junto dos estudantes e dos professores, o atrativo de uma revolução em aberto, tal como podemos depreender de entrevistas realizadas com professores em serviço, Fernandes, 2000. De fato, as tentativas de renovação do ensino das ciências, iniciadas nos anos 60, incorriam nas suas designações, aprendizagem por descoberta, aprendizagem dos processos científicos. Nessa visão ateórica, centrada no suposto método científico, esquecendo os conteúdos, de 1983, San Martin et al., 1990.